vamos falar nesse vídeo sobre recursos de requerimentos no INSS após a perda do prazo aí de entrega de documentos. Pois, se o INSS lhe enviar uma notificação, uma exigência, você tem 30 dias para entregar essas documentações pedidas pelo INSS. Se você tiver dificuldades de entregá-los ou de encontrar, você deve comparecer a uma agência ou ligar para 135, informando as dificuldades de forma formalmente, pedindo aí a prorrogação de mais 30 dias. Aí você terá 60 dias para entrega aí das documentações exigidas pelo INSS. Se você deu entrada no requerimento, o INSS lhe pediu complementos, documentações, você não enviou, passou 30 dias e você nem enviou as documentações e nem pediu a prorrogação por mais 30 dias para levar essas documentações, você perde o prazo e você não pode mais pedir aí o recurso desse requerimento, tá bom? É o que vamos tratar aqui nesse vídeo. Olha só. Antes da nova regulamentação da Previdência Social, era possível o segurado agendar recursos contra o INSS, seja por demora num deferimento do benefício ou por pedido negado do benefício. Então, antes disso, era possível você agendar. Depois da nova lei, aí da nova reforma, não será mais possível, certo? Bom, é só aqui um exemplo. A senhora Joana estava aguardando sua carta para saber se o seu benefício seria aprovado ou não. Recebida a carta, logo veio a informação que o seu benefício foi negado. Neste caso, Dona Joana teria a opção de entrar com recurso administrativo ou judicial, dentro do prazo de 30 dias da comunicação do indeferimento, mas agora, com alteração ao regulamento da Previdência Social, não será mais possível entrar com recurso. Bom, o INSS deverá pronunciar a decisão com ou sem análise de mérito. Como o INSS deve proferir uma decisão na falta de documentos, quando for o caso, a carta de exigência prévia ao requerimento deverá ser emitida. O INSS deve sempre emitir uma carta, avisar o beneficiário, certo? Sendo emitido esta carta, tendo encerrado o prazo para cumprimento, sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados, duas decisões poderão ser tomadas. Bom, o INSS avisou o segurado da exigência da falta de documentações, certo? O segurado não apresentou as documentações exigidas pelo INSS pelo prazo de 30 dias, passou esse tempo, que tenha solicitado, duas decisões poderá ser tomadas. Primeiro, reconhecimento de direito, caso haja elemento suficiente para embasar a decisão. Reconhecimento de direito é quando o INSS analisa o seu processo e, mesmo faltando documentações, há elemento suficiente para aprovar ali o seu benefício, certo? Então, mesmo faltando algumas coisas, mas o básico para aprovação eles têm e eles farão isso. Ou arquivar o processo sem análise de mérito, sem análise do direito requerido, antes a falta de elemento suficiente para o reconhecimento do direito.
Então, eles podem decidir que o tanto de documentações que você enviou não é suficiente e eles vão arquivar o processo, certo? Bom, olha só, em regra, de todas as decisões proferidas pelo INSS, cabia recurso. Agora, não mais. O decreto de número 10.410/2020 trouxe profunda alterações nas possibilidades de recursos ao SRPS. Bom, não caberá recurso ao CRPS de decisão que determine o arquivamento do requerimento sem análise de mérito. Então, se o INSS arquivou o processo, não cabe recurso, né? Você tem que dar entrada novamente como se fosse a primeira vez. Em consequência da não apresentação de documentações indispensáveis à apreciação do requerimento, não possui os documentos solicitados, manifeste-se formalmente caso disponha de documentos ou informações solicitadas, além das que foram apresentadas. O INSS enviou para você uma notificação que está faltando determinadas documentações, você não tem, você se manifeste de forma formal, tanto fazendo manualmente como se dirigindo à agência e falando sobre o assunto, comunicando sobre as condições daquela documentação. Por exemplo, uma empresa que você trabalhou há muitos anos atrás, ela, por algum motivo, não existe mais. Como você terá condições de arrumar documentações daquela empresa? Então, você vai entrar em contato com o INSS e vai explicar suas razões por não poder ter aquelas documentações exigidas pelo INSS, se isso for o caso. É um exemplo, tá, pessoal? Ou, se é outras, você deve sempre comunicar o INSS, certo? Bom, portanto, o INSS deverá manifestar a decisão com análise de mérito do requerimento e só assim será possível recorrer da decisão. Então, se o INSS não arquivar o seu processo e, por algum motivo, negar, mas você tem direito, você tem como arrumar aquelas documentações, você deve sim, mesmo que ela negue, você tem as condições de encontrar as documentações exigidas, você deve recorrer aí da decisão do INSS, certo? Ou seja, se o seu processo for arquivado sem análise de mérito, como prevê o decreto, não caberá recurso ao SRPS e, administrativamente, só será possível fazer um novo requerimento. Esta mudança está que não traz nada de positivo, é um absurdo. E isso também eu concordo, né, pessoal? Bom, é importante ressaltar esta instrução normativa de número 77/2015, que diz o seguinte: quando um requerente declarar que fatos e dados estão registrados em um documento existente em qualquer órgão público, a unidade de atendimento procederá de ofício à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Sendo assim, o INSS não pode exigir do requerente a apresentação de certidões ou outros documentos despachados por outro órgão em entidade do Poder Executivo Federal, devendo o servidor proceder na forma do caput, nos termos do artigo 3 do Decreto 6.932/2009. Dispõe sobre a simplificação
do atendimento público prestado ao cidadão. Retifica-se a dispensa de reconhecimento de firma ou de documentos produzidos no Brasil. Institui-se a carta de serviço ao cidadão e dá por outras providências. Já no artigo 30, os órgãos e entidades Poder Executivo Federal não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidões ou outros documentos expedidos por outros órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, reservando o disposto no parágrafo único do artigo 2, vigente. Então, o INSS pode exigir documentações que você não tem condições de enviá-los, então, perante a lei, algumas regras permanecem e outras foram mudadas aí pelo decreto 10.410/2020. Tá bom, pessoal? De forma geral, isso já existia, quando um requerimento tem ali a exigência, passa do tempo exigido, o INSS arquiva e você perde os direitos. Você só pode recorrer quando você recebe a notificação que foi negado e os documentos exigidos, você tem aí capacidade de encontrá-los e apresentar ao INSS de forma administrativa ou de forma judicial, que na maioria das vezes essas ações acabam indo para justiça, certo? Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho e que Deus te abençoe sempre. Tchau, tchau.